Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre princípios da andragogia. Quando a gente fala em relação a essa questão, nós temos alguns autores referenciados. Um deles, Michael Collins, que foi um americano, educador, e é uma das principais influências no desenvolvimento da teoria humanista de aprendizagem. Além dele, a gente também não poderia deixar de citar Paulo Freire, que foi um dos mais célebres educadores aí brasileiros, com atuação e reconhecimento internacional, conhecido principalmente pelo método de alfabetização que leva o seu nome, o método Paulo Freire, e o acervo dele, inclusive, é reconhecido pela Unesco, pela Organização das Nações Unidas, voltado aí para a educação. Bom, além dele, nós também vamos falar de outros autores, Além desses, nós também temos outros autores, como Carl Rogers, Moacir Gadot, Marilena Chauvi e Pedro Demo. Para que nós possamos falar sobre andragogia, a gente tem que falar sobre o processo de ensino-aprendizagem. E o que é aprendizagem? A aprendizagem é o processo pelo qual as competências, as habilidades, os conhecimentos, o comportamento ou os valores são adquiridos ou modificados como resultados de estudo, experiência, formação, raciocínio e observação. E quando a gente fala nesse processo, quando nós estamos dando um treinamento, a gente está intimamente inserido nessa questão da aprendizagem, porque nós queremos que o nosso treinando, que ele adquira ali as competências, habilidades, os conhecimentos, e muitas vezes os objetivos de treinamento estão muito relacionados com uma mudança de comportamento, que a empresa espera que esse treinando tenha após a realização do treinamento, então essa é uma questão que nós precisamos observar. E o processo de ensino-aprendizagem, ele passa aí por alguns vieses, um deles, e um bem importante, é o relacionamento interpessoal entre os alunos, os professores e a equipe escolar, Trazendo isso para a realidade aí de treinamento, é importante então, que os nossos treinandos, os alunos e vocês, que vão estar ali nessa função, de professores, enquanto mediadores aí desse processo de aprendizagem, é muito importante que haja então esse relacionamento e que ele seja construído de forma respeitosa, de forma interativa. Essa é uma questão importante. O clima afetivo será o responsável pelo sucesso ou pelo fracasso do processo de ensino-aprendizagem, isso é uma questão que nós precisamos sempre estar observando. Às vezes, aquele treinamento que é realizado totalmente de forma imposta, sem o treinando entender o porquê que ele está ali, qual a necessidade da realização daquele treinamento, isso pode afetar o clima, e isso pode fazer com que os treinandos ou mesmo o professor, o instrutor, fiquem ali de forma retraída, fazendo com que o clima na sala, o clima naquele local não seja o mais afetuoso possível, As posições políticas e sociais interferem e influenciam no processo de ensino-aprendizagem. Isso também é uma questão importante, Eu preciso olhar para esse contexto como um todo. É muito comum quando a gente está dando treinamento, às vezes, dependendo do tema, surgir alguma questão em relação à questão de política, por exemplo, e nós sabemos que isso acaba gerando algum tipo de divergência. Então é importante que o professor, o instrutor, ele consiga mediar isso de forma tranquila, para que isso não gere aí uma situação desagradável dentro do próprio treinamento. Além das questões sociais, também,
que podem aí de repente influenciar, né, ou gerar algum tipo de situação em que o treinando venha se sentir exposto e que ele porventura fique ali de forma mais introspectiva e não queira interagir, né? E a interação é uma questão importante dentro do processo de ensino-aprendizagem. A didática é um processo intencional, orientado, né, por objetivos que vocês já viram anteriormente, né, os objetivos, por que eu tenho que fazer um treinamento, a serem alcançados. E interessa que os alunos aprendam bem o que se propõe, né, o que eles estão ali para aprender, através de métodos e mecanismos adequados. É importante a gente observar essa frase que Paulo Freire traz, né? Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa e todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Então, isso é importante, né? Eu não posso desprezar a bagagem que o meu aluno traz, né? Ele tem conhecimentos prévios, ele tem uma história de vida, e isso, né, voltando lá nas questões sociais, nós estávamos falando, e políticas, eu não posso ignorar muitas vezes as experiências, né, que o aluno traz para a sala de aula. Elas podem servir como exemplos que o docente, o professor, né, ele pode utilizar, e o próprio instrutor, né, no treinamento, ele pode utilizar como cases aí, como casos para trabalhar, né, e para utilizar uma maior interação entre os treinandos. O que é a andragogia, né? Então, que é o tema da nossa aula. É a ciência que estuda como os adultos aprendem. Partindo do princípio, né, que nós estamos falando de um treinamento que é voltado para um ambiente industrial, né, para um ambiente corporativo de forma geral, nós estamos partindo do princípio que nós vamos treinar adultos, né, em sua maioria, pelo menos. Então, essa é uma questão importante que nós temos que observar, né, dentro desse contexto. Então, a andragogia, ela estuda como os adultos aprendem. Pedagogia versus andragogia, né? Então, esse termo, né, andros, vem do grego homem maduro, agogos, conduzir, né? Então, conduzir homem adulto, andragogia, né, estudar. E paidos, criança, né? Pedagogia. Então, a pedagogia, ela estuda como as crianças aprendem, né? E a andragogia, como os adultos aprendem. Então, é importante essa diferenciação. O processo de ensino-aprendizagem de crianças e adultos, ele se desenvolve de forma diferente, né? E o processo de aprendizagem, ele se desenvolve quando a gente fala em relação à questão dos adultos, né? Tem que ter uma sensibilização, que é a motivação, né? Por que eu tô fazendo aquele treinamento? O que tá me motivando, né? Foi a promoção no trabalho? Foi porque eu vou passar a exercer uma nova função? É porque é um treinamento de formação, né? Que eu vou me formar, por exemplo, vou me capacitar como operador de empilhadeira, como operador de guindaste. Então, por quê? Né? A motivação, isso é importante. E isso tem que ficar claro para o treinando, né? Ou para o aluno. Pesquisa, que é o estudo, né? Essa é uma questão interessante. A gente pode usar várias técnicas para isso, né? De estudo, podem ser cases, eu posso usar jogos, eu posso usar vários debates, plenárias, eu posso usar várias formas de pesquisa, de estudo, né? Onde esse trabalhador, esse treinando, né? Esse aluno, ele vai conseguir adquirir o conhecimento necessário para que depois isso possa gerar uma discussão, né? Porque a gente sabe que nesse processo de ensino-aprendizagem, a minha percepção sobre um determinado tema pode ser diferente da sua. Então, essa discussão, ela é importante para gerar um esclarecimento,
né? Vamos ter situações em que essa abordagem, que a resposta, né, vamos dizer assim, ela vai ser geral, né? A percepção do outro, ela também vale como percepção técnica, né? Falando em relação à questão do treinamento, mas nós temos situações em que a percepção ela é objetiva, né? Ela é técnica, de forma que aquele conceito ele está ali estabelecido e o treinando ele precisa entender, né? Então essa discussão ela gera um esclarecimento, tá? Essa também é uma questão importante. E outro ponto chave é a experimentação, que é a prática, né? É um exercício, uma atividade interativa, né? Quando a gente fala do treinamento, a própria prática mesmo, né, em relação à questão do operar, do fazer, aquilo que vai ser, que está sendo solicitado, né, se é um treinamento de operador de empilhadeira, por exemplo, tem a parte prática, né, para que aquele trabalhador, aquele treinando, ele consiga, né, entender, então, tudo aquilo que ele estudou, que ele, né, durante a fase de pesquisa, aquilo que ele discutiu e alinhou as ideias, né, gerou um esclarecimento, agora ele vai colocar em prática, porque depois da prática vem a conclusão, não, eu entendi, eu me sinto seguro para poder, por exemplo, né, transmitir essa informação para executar essa atividade. Então isso é importante. Isso vai gerar um compartilhamento, né, uma sedimentação, ou seja, né, ali consolidar aquele conhecimento que foi adquirido, né? Então essa é uma questão importante. Pedagogicamente, o aluno é solicitado a ajustar-se a um currículo pré-estabelecido, né? Grande parte do aprendizado consiste na transferência passiva para o estudante da experiência e conhecimento de outra pessoa, nesse caso o professor, né, o docente. Já andragogicamente, o aluno, né, então na andragogia, o aluno é solicitado a participar dessa construção do que vai ser aprendido. Né? O aprendizado ele consiste na gama de experiências acumuladas e de acordo com esse interesse e da motivação passam a fazer parte aí do conhecimento. Então é muito importante essa construção, né, conjunta. Volto a dizer, né, como nós estamos treinando adultos, cada um já traz a sua bagagem e isso deve ser levado em consideração no processo de ensino-aprendizagem, né? Isso é extremamente importante. Então, essa construção ela vai ser conjunta. A forma como o adulto aprende, né? Crianças e adultos, como nós já falamos, aprendem de forma diferente. A aprendizagem, ela somente poderá ser efetivada se aplicarmos teorias e técnicas adequadas. Conhecer os alunos. Então, é muito importante sempre, antes de nós começarmos um treinamento, né? Lá na fase do planejamento, entender quem é o meu público, né? Isso é extremamente importante. Inclusive, quando a gente fala em relação a isso, preciso pensar que na minha empresa eu posso ter pessoas com deficiência, né? E quais serão as técnicas que eu vou utilizar para que o ensino-aprendizagem, né, para que a aprendizagem desse público, ela seja atendida, que ela atenda aos objetivos que foram propostos para esse treinamento. Então isso também é uma questão extremamente importante, o conhecer o público. Uma outra questão que nós podemos ter também são aquelas pessoas que têm dificuldade com leitura e escrita. Enquanto instrutores de um treinamento, né, dentro de uma empresa, eu posso ter pessoas que não sabem ler ou não sabem escrever. E aí, que técnica eu vou usar com essas pessoas em relação à questão, por exemplo, de uma avaliação, em relação ao próprio conteúdo, né, que vai ser transmitido? Então eu preciso pensar nessa questão. E isso tem que ser lá na fase do planejamento, né, para que a aprendizagem de ambos seja efetiva. Como os adultos aprendem, né? Adultos retêm 10% do que ouvem após
72 horas. Então essa também é uma questão importante, né? A gente vai ali de tudo aquilo que foi passado no treinamento, a gente vai reter, né, as informações, a gente vai transmitindo, né, digamos, compilando essas informações dentro do nosso cérebro ao longo do tempo, né? Então essa é uma questão importante. Adultos retêm 85% do que ouvem, veem e fazem. Então o ouvir, ver e fazer é importante, né, no mesmo período, no sentido de que eu já estou vendo conteúdo e eu estou fazendo, colocando a mão na massa, né, experimentando. Então isso é importante. Adultos podem se concentrar numa explanação teórica de 10 a 15 minutos. Depois disso, a nossa atenção acaba dispersando. Isso é uma tensão. Tem pessoas que têm mais, isso é uma questão importante, né? Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos, né, dificuldades em relação à questão de atenção. Mas um estudo, né, ele mostrou aí que durante os primeiros 10, 15 minutos de uma explanação são os que a gente consegue se concentrar melhor. Isso também vai depender da didática, né? Que também é uma questão importante, que auxilia no prender a atenção do treinando. As informações mais lembradas são aquelas que nós recebemos nos primeiros 15 minutos de informação que está sendo transmitida. Então isso também é importante, né? Se ficar claro nesses primeiros 15 minutos qual é a motivação, né? Qual o objetivo de estarmos ali, isso vai facilitar o restante do treinamento para que o treinando consiga absorver de forma mais efetiva e interagir também de forma mais efetiva durante os outros momentos. Adultos querem uma aplicação prática, imediata do que aprendem, né? Em um treinamento, se a empresa está disponibilizando essa oportunidade para fazer um treinamento, é porque tem um objetivo por trás, né? Ou seja, foi identificada uma necessidade e há um objetivo nesse treinamento. Então, é importante que haja, então, uma aplicação prática, né? Geralmente, a gente não se interessa por um conhecimento que vai ser útil apenas muito para frente, né? Muito lá na frente. Às vezes eu até esqueci, eu vou usar isso daqui a 3 meses, mas eu tô vendo agora. E se eu não praticar, eu vou esquecer, né? Daquilo que eu estou adquirindo de conhecimento agora. Então essa é uma questão importante. Por isso que a prática, né, ela é muito importante. Adultos vivem a realidade do dia a dia, querem aprender algo para melhorar sua vida ou para resolver problemas reais. O treinamento ele vem para isso, né? Ele vem para atender uma necessidade real, seja de formação, de capacitação, de reciclagem, né? Ele vem para atender uma necessidade da empresa, desde cumprir um requisito legal, mas também melhorar as práticas adotadas por essa organização, né? Adultos querem saber o que e como fazer, né? Então isso também é importante. O que nós vamos fazer e como que isso vai ser feito? Então aquele calendáriozinho, né, aquela programaçãozinha prévia que é passada, né, pro treinando no início do treinamento sobre como vai ser. Como que nós vamos fazer para poder aprender como operar uma injetora, por exemplo, né, uma máquina. Então isso é importante. Os treinandos, eles querem saber o que e como, né? Como que nós vamos aprender isso? Então, esse também é um fator importante. William Glasser foi um psiquiatra, né? Ele desenvolveu uma pirâmide que vocês já devem conhecer, né? Onde ele fala sobre como nós aprendemos, né, de acordo com o estudo que foi realizado. Então, 10% quando nós lemos, nós aprendemos cerca de 20% quando nós escutamos, 30% quando nós vemos, 50% quando nós vemos e escutamos, e 70% quando a gente interage, conversa, pergunta, repete, né, reproduz, define, debate,
80% quando a gente escreve, interpreta, porque a gente processa isso, né? Revisa, se comunica, demonstra e pratica isso, né? E consegue diferenciar uma situação da outra através de exemplos. E 95% quando a gente explica, resume, estrutura, define, né? Generaliza, elabora, ilustra. Então, quando a gente fala em relação a essa questão, a gente pode definir através do estudo, né, de William Glasser, que quando a gente pratica, né, quando a gente ensina as outras pessoas, a gente está aprendendo muito mais. É aquela questão, né, de quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. É muito isso. Então, é uma questão importante. Então, quando você ajuda o seu colega no treinamento, quando você ajuda o seu colega em sala, você está aprendendo também, né? Então, essa é uma questão importante. Isso nos auxilia. O que motiva os adultos a aprenderem as coisas, né? Procuram aprender coisas novas antes, depois ou durante eventos de mudanças em suas vidas, como por exemplo novo emprego, promoção, namoro, noivado, casamento, quando tem filho, né? Por exemplo, quem tá agora para casar já está aí procurando aprender tudo sobre como que é cerimonial, né? Quem vai ter filho, né? Vocês, por exemplo, quando tiveram filhos, para quem tem, procuraram aprender como é que troca uma fralda, qual que tem que ser a temperatura do leite, qual que tem que ser, se tem que adicionar alguma coisa, né, no leite, enfim. A gente vai procurar, é uma motivação que nós temos, né? Experiências de aprendizado que tragam respostas práticas para os problemas enfrentados ou que vão ser enfrentados aí num curto prazo de tempo. Uma necessidade objetiva, né? A necessidade determina a motivação. Então, essa é uma questão importante. Então, por exemplo, se eu vou ser promovido, nossa, agora eu vou atuar como operador de uma máquina, por exemplo, né? Nossa, então preciso receber um treinamento, preciso fazer o treinamento para que eu consiga saber como operar aquela máquina de forma assertiva. Então, isso também é importante nós estarmos observando. Quando nós falamos em relação ao estudante, tem aqui um esqueminha onde a gente consegue visualizar, né, como que é importante, como funciona, né, essa aprendizagem do adulto. Então, é importante levar em consideração as experiências vividas, né, isso tem que ter uma motivação interna. O estudante, ele tem uma relação horizontal com o professor, né, que vai fazer uma mediação. Então, é o papel do professor, do instrutor mediador aí, né. E o adulto, ele vai fazer uma autogestão, né, do tempo, de como ele vai realizar as atividades e uma autoavaliação também, né, de como ele está em relação ao que está sendo passado, ao que está sendo transmitido. E a gente também tem essa relação, né, com a resolução de problemas, com os interesses profissionais, né, com o trabalho em grupo, porque a gente não vai trabalhar sozinho, né, nós vamos trabalhar em grupo, então isso também é uma questão que é importante nós estarmos observando. E os princípios, né, da andragogia? Então, a necessidade e a aplicabilidade, os adultos, eles são estimulados a aprender conforme eles vão vivenciando aí, né, as necessidades que a aprendizagem vai satisfazer. Portanto, o curso ou treinamento, ele deve ser relevante, deve estar relacionado com as atividades profissionais e contribuir para a solução de problemas reais. Autonomia, né, autodiretividade, os aprendizes, os treinandos, né, os alunos, adultos, eles têm forte necessidade de se autodirigir, né, de decidir quando, como, né, o que eles querem aprender. Porém, nem todos os adultos aprendem da mesma forma. A gente tem tempos diferentes, né, de aprendizagem. As diferenças individuais entre as pessoas aumentam com a idade. Portanto, dentro dos princípios da andragogia, deve-se prever as diferenças de estilo, tempo, lugar e ritmo de aprendizagem. As experiências prévias, os adultos gostam de compartilhar suas experiências e conhecimentos acumulados. Os relatos podem servir como base para a construção de novos conhecimentos, né? A interatividade, interagir, a interação
entre os aprendizes e como um multiplicador ou instrutor é essencial para a qualidade da aprendizagem. Por isso é preciso que haja o estímulo de situações interativas, como discussões, debates, atividades em grupo, cases, né, jogos, etc. O clima, né, também é importante, como nós falamos anteriormente. Então, a gente tem de ter orgulho, né, de nós mesmos, das nossas conquistas, as experiências, os conhecimentos. A gente não gosta de se sentir exposto perante as outras pessoas. O clima de aprendizagem ele deve ser acolhedor, respeitoso e seguro durante todo o treinamento, evitando intimidações e constrangimentos, né? Geralmente no início todo mundo fica mais tímido, né? Adota uma postura mais reservada, até perceberem que aquele ambiente, as pessoas ali estão, né, à vontade, começam a ficar à vontade, que o clima não é ameaçador, né? Então isso também é um tempo. As pessoas tímidas vão demorar um pouco mais para ficar à vontade. E reflexão e feedback, né? Os treinandos, os aprendizes, né, os alunos, eles devem ter a oportunidade de praticar os novos conhecimentos e de refletir sobre a sua prática, analisar e avaliar o próprio desempenho. Só assim vão poder descobrir as novas perspectivas e ações de aprimoramento. Nesse sentido, o feedback do instrutor ou dos colegas, ele é muito valioso, né? Para que a gente consiga, então, interagir aí de forma assertiva, ok? Bom, pessoal, por hoje era só. Muito obrigada.